Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre todos que estão próximos de você. Amém? Se eu pudesse falar a toda essa terra, né, que precisa de paz. E somente o Senhor da paz é que traz paz. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e essa disciplina é a hermenêutica básica. Este é o quarto AVA da aula dupla 9, que é a aula 17 e 18, e a primeira parte da aula 18. É verdade que é a primeira parte da aula 18, mas na verdade ela termina, né, um período de aula, né, que são 45 minutos, porque são 3 AVAs, e essa é a terceira AVA em que nós estamos a falar dentro do livro-texto do capítulo 5, que nós não fizemos uma aula dupla como todos os outros capítulos, né? Mas nós estamos a falar aqui. A primeira AVA desta aula dupla, que é a aula dupla 9, né? Nós fizemos uma direção geral sobre o plano avaliativo, porque estamos a terminar a disciplina, né? Inclusive teremos mais uma aula dupla ainda, mas essa aula dupla próxima, que será a 10, né? Ela vai tratar de um assunto complementar. Então você nem precisa de assistir. Você vai assistir se quiser, porque é um método que é do professor Marco Faleiro, que os meus alunos pediram para eu poder ensinar. Mas vamos deixar isso para depois, vamos continuar aqui a falar sobre as escolas tendenciosas do capítulo 5 do livro e terminar essa ava agora com uma proposta conclusiva. Nós vimos então numa ava a ideia de Alexandria, com a proposta alegorista, extremista, e a ideia de Antioquia, com a ideia literalista extremista. E nós vimos que houve uma mudança na reforma e que agora nós estamos a viver um novo momento hermenêutico. Não é o da reforma, que poderia dizer a hermenêutica moderna, que é científica, né? Apesar de considerar a questão simbológica. Nós estamos agora mais no momento pós-moderno, que pode se chamar hermenêutica filosófica, que é o que está a influenciar a nossa sociedade e a igreja. É verdade que muitos ainda têm a proposta hermenêutica moderna, né? Principalmente as pessoas da minha geração, né? E os mais velhos ainda mantêm essa proposta. Mas os mais jovens, em geral, eles já estão, por causa até da influência da cultura pós-moderna, nessa nova proposta filosófica. Nós vamos falar um pouquinho agora nessa aba. Então vamos terminar com essa aba, o capítulo 5. Como vimos, temos duas escolas históricas que se dividiam e infelizmente brigavam entre si. Essa não é a proposta atual da hermenêutica, chamada hermenêutica contemporânea, se assim podemos dizer, nem mesmo da igreja. Nunca houve um ambiente de discussão e de opiniões tão grande como nos dias atuais, com proposta de escutar, né, sem brigar. Temos inclusive que ter cuidado para não entrar num ecletismo ecumênico, que não considere a Bíblia como a regra de fé e prática. Eu não estou contra o ecumenismo no sentido evangélico e no sentido de busca de unidade do corpo de Cristo. Não é isso. Eu estou falando sobre um ecletismo ecumênico, né, que desconsidera a proposta de se manter firme ao que a Bíblia manda e não ficar aceitando por causa dessa política do politicamente certo, né? Para o bem maior, como alguns diriam, né? Vamos aceitar tudo, mesmo a mentira. Não, isso está errado. Isso não é a nossa proposta bíblica, nem cristã. Mas as duas escolas históricas influenciaram toda a história hermenêutica da igreja, até os dias atuais. Contudo, hoje a proposta da reforma, com a proposta pentecostal, que é reformada na sua base, num pós-Gadamer, trouxe uma análise mais aberta e filosófica. Então guarda esse nome, Gadamer. Né? Ele foi como um momento de divisão, né, entre a proposta antiga, moderna, e a pós-moderna. Né? O livro-texto apresenta algumas fraquezas em cada método, então você pode olhar lá, porque eu falei de uma forma muito rápida nas duas avas anteriores, mas se você ver no livro-texto, ele vai fazer a crítica aos dois métodos de Antioquia e Alexandria.
Eu não vou entrar nesse aspecto. Deixo para você fazer a análise e a leitura. E você também tem o trabalho que você fez em grupo, né? Pelo menos quem estiver seguindo a minha proposta dentro dessas avas. Porque se houver outro professor que está usando essas avas, você vai seguir a orientação do seu professor, ok? Mas chamo a atenção que o professor Esdras é mais crítico ao método alegórico, apesar dele ser um pentecostal. Talvez pelo alegorismo místico que muitos pentecostais seguem hoje, porque existe sim um misticismo às vezes muito grande, até mesmo, conforme eu disse, um animismo, né, dentro das igrejas pentecostais, que devem ser consideradas, né, para não entrar em um método praticamente feiticeiro. Há então coisas positivas e negativas nos dois métodos. Nós, na Logos, temos uma proposta hermenêutica, que nossa filosofia hermenêutica, que inclui a hermenêutica que considera o movimento pentecostal mundial, né? Então a gente tem essa proposta que é pentecostal. Diante disso, temos que considerar a realidade alegórica, mas numa visão mais harmoniosa, com uma visão histórica mais até rabínica que católica ou reformada. Numa busca de equilíbrio com uma hermenêutica mais contemporânea, filosófica ou sem preconceitos, né? Então, são dois aspectos interessantes dessa proposta. A proposta gadameriana, que é de Gadamer, mesmo que não seja do ambiente da teologia, mas da ciência da hermenêutica, porque Gadamer ele é um professor da área de hermenêutica, não é da teologia, da hermenêutica sagrada, ok? Ele é da hermenêutica, ele trabalha textos, interpretação de texto. Mas nessa proposta hermenêutica, isso acabou influenciar a hermenêutica bíblica, ou influenciar os hermeneutas bíblicos, quando Gadamer trouxe essa proposta dele. E se tornou parte da nova hermenêutica pós-moderna, inclusive a hermenêutica bíblica pós-moderna. O preconceito, que foi que ele chamou a atenção, e realmente nós temos assim que dar uma atenção especial, ok? É sem dúvida um ponto que tinha sido esquecido por todos os hermeneutas cristãos, esquecidos assim, de uma forma geral, né? Até porque para muitos preconceito não existe, porque o preconceito seria o dogma. Então já é um preconceito correto, bíblico. Então não existe preconceito para alguns hermeneutas, até mesmo para alguns de nós, né? Para nós o preconceito já é o bíblico. Então não é preconceito no sentido negativo, né? É um conceito pré-concebido correto. Mas quando Gardner chama atenção ao preconceito, ele quer chamar atenção ao preconceito no sentido de não estar pronto a perceber que pode ter sido enganado, que pode ter sido influenciado pela sua cultura, pela sua ignorância ou pela sua falta de conhecimento de algo, ou pelo seu conhecimento errado. Então é isso que ele quer chamar atenção e que nós mesmo, sendo cristãos, tendo o Espírito Santo e assim que somos, né, nós deveríamos considerar isso que Gadamer diz. Tá aí um link que eu deixo para você, você pode anotar, se não der tempo você para aí a ava e anota, se você quiser ver um pouquinho mais da discussão aí dessa questão do preconceito que Gadamer levanta na sua proposta. Vamos apenas citar desse link sobre a proposta do preconceito, nós não vamos entrar dentro disso, mas é interessante para ampliação, se você quiser, né, ampliar o seu conhecimento dentro da área da hermenêutica. Lembre que Gadamer não produz uma proposta teológica nem cristã, apenas está no ambiente científico, considerando a interpretação de textos. De forma simplificada, a hermenêutica gadameriana renuncia à pretensão de verdade contida no método científico, porque entende que a consciência subjetiva não é o ponto inaugural da interpretação cognoscente. Ou seja, não existe um raciocínio absoluto ou uma razão transcendental que, instalados como princípios primeiros da inteligibilidade do mundo, ou declare penso, logo existo. Então essa proposta dele é natural, humana, né? Então o homem erra. Agora, quando nós hermenêuticos olhamos para a Bíblia, a gente fala, mas a Bíblia não erra. Então, aqui está o grande problema na interpretação nossa, cristã. Porque a Bíblia não erra, mas o intérprete erra.
Então, num certo sentido, o Gadamer está certo quando ele fala que nós temos que considerar o raciocínio, que não existe um raciocínio absoluto, uma razão transcendental, no sentido assim, de que nós não temos isso. Aí eu estou falando do ponto de vista cristão, não é de Gadamer, porque ele não considera a ideia cristã, nem deísta, tá? Ele é humanista. Mas nós podemos pegar esse pensamento e falar, olha, mas sabe o que ele está falando? Não é a verdade, afinal de contas nós erramos. Então talvez o meu raciocínio, ou a razão que eu considerei, pode estar errada. E pode estar influenciando a minha interpretação. Então aí entra nesse ambiente que Osborne, que você pode ver o livro depois, né, chamou atenção e criou a hermenêutica espiral. Tá? Aí já dentro do ambiente da hermenêutica bíblica. Tá? Aí você pode entrar com Osborne, o livro dele, que é um clássico agora. Né? Sabemos que isso foi a abertura para a nova hermenêutica, e como falamos na igreja, o movimento pentecostal trouxe uma nova proposta de olhar a Bíblia. E é interessante que Gadamer levantou essa proposta exatamente no momento em que o movimento pentecostal estava crescendo no mundo. Não há como fugir da realidade histórica, que Deus move as nações com suas tecnologias e ciência para os seus objetivos. Assim como aconteceu no tempo de Jesus, com a chegada da cultura e da ciência grego-romana, era essencial para a revelação de Jesus ao mundo. Deus controla a história e nada sai de seus planos eternos. Então, nós temos que considerar que também, assim, dentro dessa proposta de Deus controlando a história do mundo, e nós cristãos assim o pensamos, é que a chegada da proposta de Gadamer é a mesma chegada que Platão, Aristóteles e Sócrates, antes de Jesus, trouxeram. Fizeram o homem pensar, fizeram pensamentos, Deus usou eles para poder depois trazer a ideia do Logos e, com o Logos, trazer a revelação de Jesus através de uma ideia que o homem estava pensando. Né? Então, isso é história. Né? E Deus usou homens com invenções, tecnologias, para expandir o reino de Deus. Criou aí a televisão, a rádio, o carro, o avião, os navios, né? Os motores, a internet, os computadores, né? Tudo isso para quê? Para que o seu plano fosse cumprido. Não é para o homem, não. Se Deus não tivesse permitido, não teria acontecido. Se Deus não tivesse permitido o homem entender o que Deus criou, porque tudo baseado na criação, nada o homem inventou. O homem, na verdade, só recria aquilo que Deus já criou. Então, até mesmo o Gadamer ter falado isso deve ter sido, e eu creio que sim, para que nós chegássemos a uma hermenêutica um pouco mais filosófica. Até com a proposta do Osborne, que eu já falei, até já coloquei o livro anteriormente nas abas, e que você pode analisar. Nós terminamos então o capítulo 5 sobre as escolas tendenciosas e buscamos uma escola não tendenciosa, que assim o seja, em nome de Jesus, né? Apesar de ser difícil, porque nós somos contextuais e a nossa cosmovisão é cultural, né? Mas uma escola aberta para a renovação, para a revelação atual do Espírito Santo. E, em especial, que seja também uma hermenêutica africana ou angolana, né? Que possa transmitir a realidade contextual em que nós vivemos aqui em Angola ou aqui em África, né? Então que Deus abençoe você. Nós estamos a terminar essa ava que nós falamos do capítulo 5, mas continue conosco. Eu tenho mais duas avas para terminar o nosso curso de hermenêutica básica e está aí para relembrar as regras básicas que você já deve saber de cor. Mas veja ainda essas próximas avas para terminar a aula dupla 9 e depois, se você assim o quiser, veja a aula dupla 10 em que eu falarei do meu método pessoal, né, que foi um pedido dos meus alunos e eu decidi então colocar como complementar para vocês. Deus abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica, que é do curso de Bacharel em Teologia. E como sempre tenho o costume de dizer, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.